Muito bem, dando sequência à nossa programação, iniciaremos agora o painel número 3, que propõe discutir a fiscalização profissional como responsabilidade social. Convidamos para presidir este painel o doutor Fabrício Caruso, professor de Estratégia e Formação Política. Uma salva de palmas, por favor. Convidamos ainda os expositores deste painel, o doutor Marcos Vinícius de Souza, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Doutor Tomás Tenchin Sataka Bugarin, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Com a palavra, o doutor Fabrício Caruso para a condução deste painel. Perdão, uma correção. Temos mais uma pessoa aqui também nesse painel. Doutor Tiago Lobo, do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Mais uma vez, passo a palavra ao doutor Fabrício Caruso. Não, isso aqui tá bom. Tá tranquilo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar os nossos expositores, os representantes dos conselhos profissionais aqui presentes, autoridades, participantes do Congresso e todos que acompanham este importante debate. É uma grande honra presidir este painel dentro do 2º Congresso de Governança dos Conselhos Profissionais, e especialmente tratando de um tema tão estratégico para o presente e para o futuro das instituições regulatórias brasileiras. Quando falamos em fiscalização profissional, muitas vezes, parte da sociedade ainda enxerga apenas o aspecto punitivo da atividade fiscalizatória. Mas a verdade é que a fiscalização séria não é perseguição. Fiscalização séria é proteção social. Ela protege o cidadão, protege o interesse público, protege a boa prática profissional, protege a ética, protege a confiança institucional. E talvez essa seja um dos grandes desafios contemporâneos dos conselhos profissionais: fazer a sociedade compreender que a atividade fiscalizatória não existe para criar obstáculos, mas para garantir segurança, qualidade, responsabilidade técnica e equilíbrio institucional. Os conselhos exercem uma função pública extremamente sensível. São autarquias especiais dotadas de poder de polícia administrativa. Nenhuma novidade para todos vocês aqui. Mas, acima de tudo, são instituições de defesa da sociedade. E isso exige cada vez mais inteligência institucional, gestão de riscos, transparência, capacidade de integração com os órgãos públicos, modernização tecnológica e maturidade de governança. Hoje, vivemos uma sociedade hiperconectada, acelerada e muitas vezes desconfiada das instituições. Nesse ambiente, fiscalizar bem deixou de ser apenas uma obrigação legal. Passou a ser também um instrumento de fortalecimento da legitimidade institucional. A qualidade da fiscalização impacta diretamente a credibilidade dos conselhos perante a sociedade. Por isso, este painel propõe uma reflexão mais ampla. Como transformar a fiscalização profissional em ferramenta estratégica de proteção coletiva, prevenção de danos, integridade regulatória e fortalecimento da confiança social? Tenho certeza de que teremos aqui uma discussão de altíssimo nível, reunindo experiências distintas dos senhores, desafios concretos e visões complementares sobre o papel institucional dos conselhos profissionais do Brasil contemporâneo. E é exatamente esse espírito de integração, governança e responsabilidade pública que este Congresso busca fortalecer. Desejo um excelente debate a todos. Muito obrigado aqui ao Dr. Marcos, ao Dr. Tomás e ao Dr. Tiago.
Agora passo a palavra para o doutor Tomás, aqui do CREMESP. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo esse convite e parabenizando a organização primorosa do evento. E eu faço na pessoa do Dr. Zilmar. Meus parabéns a todos nós que já participamos de eventos e organizamos eventos, sabemos como é difícil. Então, estão todos de parabéns. Eu gostaria também de cumprimentar os colegas de painel e todos os presentes. E eu faço isso na pessoa do professor Fabrício. E já assim iniciou a apresentação. O controle... Tá bom. Eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira parte serão feitas algumas considerações iniciais, e nessa parte eu pretendo retomar vários pontos já discutidos nos painéis anteriores, mas, claro, com a necessária brevidade, e eu farei isso para assegurar que todos nós partamos de uma base comum, de premissas já estabelecidas e pontos já assentados. A segunda parte, que eu intitulei Desconstruindo Mitos, tratam de temas um pouco mais polêmicos e algumas incompreensões usuais quanto às funções dos conselhos profissionais. Nessa parte, eu espero ser capaz de desvendar alguns equívocos que são rotineiramente suscitados quanto às funções dos conselhos profissionais. E, por fim, no último trecho da apresentação, eu tentarei reposicionar esse tema, me dedicando a revolver as funções e as iniciativas que, na verdade, aproximam os conselhos da sociedade e da própria classe, mostrando que há muitos pontos de convergência. Como já foi apresentado aqui, a nossa Constituição Federal garante o livre exercício profissional. Na realidade, se trata de um direito fundamental que foi garantido em todas as constituições brasileiras, inclusive na Constituição Imperial. Aqui foi dito da origem dos conselhos, remonta à década de 30, 40. A Constituição de 1934 talvez tenha tratado de forma mais minuciosa, estabelecendo que seria livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de capacidade técnica e outras que a lei estabelecer, ditadas pelo interesse público. A nossa foi um pouco mais sucinta, de 88, mas com a Constituição de 88, essa garantia de perpetuidade, esse direito fundamental, assumiu uma relevância ainda maior, justamente pela força constitucional adquirida. A Constituição Federal deixa de ser um diploma político e passa a ser um diploma dotado de normatividade própria. E é justamente por isso que a liberdade do exercício profissional, a princípio plena, pode ser restringida pelo legislador. Essa restrição, no entanto, não é ilimitada, porque o legislador deve proteger o núcleo essencial desse direito fundamental. E é justamente por isso que o Supremo já assentou em várias decisões, aqui eu trago 2, que nem todas as profissões podem ser regulamentadas. Somente aquelas que demandam um avançado conhecimento técnico ou científico e que tragam em si um risco social permitem a regulamentação. E foi justamente por isso, por exemplo, que a atividade de músicos não foi considerada não sujeita à regulamentação pelo poder público. Bom, diante de uma profissão, então, que demande avançados conhecimentos técnicos e tragam risco social, a União pode legislar e limitar o exercício profissional, condicioná-la ao atendimento de determinadas condicionantes. Após regulamentar a profissão, ela, própria União, assume o dever de inspecionar o trabalho. Essa é uma competência prevista no artigo 21, inciso 24 da Constituição Federal. E é justamente por isso que faz sentido mesmo, na origem, a vinculação dos conselhos ao Ministério do Trabalho. Depois, com o tempo, isso se afastou, como nós vimos anteriormente, mas na origem a lógica seria essa. A União percebeu, devido à crescente complexidade das atividades profissionais
e as acentuadas especificidades de cada profissão, que ela não seria capaz de exercer uma fiscalização efetiva. Seja por incompetência, ela não teria as condições técnicas de realizar uma fiscalização efetiva, seja por inapetência. E até o colega no painel anterior disse que, conversando com um membro do Poder Executivo, ele disse que não queria esse problema para ele, os conselhos brigam muito, brigam com a própria União, seria uma certa inapetência, eles não querem essa função. Então, a União, via o legislador, pode descentralizar esse serviço, criar uma autarquia técnica específica justamente para realizar essa fiscalização profissional. E é justamente aí que nascem os conselhos profissionais. E é justamente por isso também que o Supremo diz que os conselhos profissionais exercem atividade típica de Estado, que abrange poder de polícia, de tributar e de punir. Desligou por algum motivo. Será que vocês conseguem passar? Então, eu gostaria só de destacar alguns pontos relevantes. É que somente as atividades que demandem conhecimentos científicos avançados e geram potenciais riscos à sociedade podem ser regulamentadas. A União, após regulamentar uma profissão, pode criar uma autarquia federal e lhe outorgar a competência administrativa fiscalizatória. Os conselhos profissionais, enquanto autarquias federais, estão submetidas ao regime jurídico de direito público. Isso envolve prerrogativas e sujeições. As prerrogativas, ou seja, os poderes que são titularizados pelos conselhos profissionais, se fundamentam justamente na defesa de um interesse público. Uma associação, um sindicato, não goza dessas prerrogativas, justamente porque a defesa do interesse aí não é público. E também submete os conselhos profissionais a sujeições. Os painéis anteriores focaram principalmente nas sujeições, as dificuldades que os conselhos passam, justamente pelas limitações, as constrições que eles sofrem, que eu chamaria de constrições ou limitações republicanas. Essa apresentação vai focar nas prerrogativas. Eu acho que está com algum problema, se puderem passar para o próximo. Bom, então agora eu inicio a segunda parte, que eu chamei de desconstruindo mitos. Todos aqui que trabalham com conselho já ouviram alguém falar, eu pago o conselho. Por que o conselho não trabalha para mim? Isso é extremamente comum. Outro dia mesmo, no Conselho de Medicina, nós recebemos um pedido de um médico que entendia que ele tinha recolhido um tributo para a prefeitura indevidamente, ele queria a nossa ajuda, que a Procuradoria do Conselho entrasse com uma ação para que ele conseguisse recuperar esse tributo indevidamente recolhido. Essa percepção que grande parte da sociedade tem dos conselhos, uma função quase associativa. Mas isso é só metade da história. Realmente, os profissionais fiscalizados são os que pagam as anuidades. Mas há muito mais por trás disso. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é que, sendo autarquias federais, os conselhos profissionais gozam de imunidade tributária. O último levantamento oficial feito pelo TCU foi em 2022 e concluiu que o sistema dos conselhos, todos, arrecadaram 6,7 bilhões de reais. Isso, eu fiz uma conta simples, daria só de imposto de renda de pessoa jurídica, aí tá, pessoa física, mas é imposto de renda pessoa jurídica, recolhido pelo lucro presumido, que é o mais simples possível, dá 320 milhões de reais que os conselhos deixaram de levar aos cofres públicos para investir em educação, em saúde, segurança pública, justamente porque a sociedade entendeu que as funções exercidas pelos conselhos merecem uma subvenção, merecem um custeio, que é feito também pela sociedade. A sociedade deixa de usufruir de serviços que seriam custeados com impostos, como imposto de renda. Isso não contabiliza IPTU, IPVA, ISS. A segunda faceta, que é um pouco mais complexa, é que, de fato, as contribuições são recolhidas pela classe fiscalizada. Eles são os que, no direito, a gente chama de contribuinte de direito. Mas os contribuintes, de fato,
Os que sofrem a repercussão econômica das anuidades, que são tributos, são os clientes, os consumidores, os pacientes. Se, por acaso, fosse constitucional aumentar em 100 vezes o valor da anuidade, já que o CNJ exige R$10.000 para a gente promover a execução fiscal, então vamos centuplicar o valor da anuidade. O valor recolhido pelo profissional seria embutido nos serviços que ele presta à sociedade. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça ou com prejuízo. Então, os contribuintes, de fato, são quem consomem os serviços do profissional. Por fim, e esse é um ponto importante de destacar, foi citada aqui a PEC, todos os conselhos profissionais só existem porque a sociedade entende que eles são relevantes. A qualquer momento, se a sociedade entender que não vale a pena mais ter determinado conselho profissional, basta aprovar uma lei extinguindo o conselho. Todos os conselhos foram criados por lei e podem ser, portanto, extintos por lei. Então, o momento que os conselhos perderem a credibilidade da sociedade, poderá haver a pressão do legislativo, como já houve no passado, para extinguir um determinado conselho. O segundo ponto que também foi tocado aqui, será que vai pegar a voz? O segundo ponto que foi trazido aqui, que já foi tocado em algumas palestras anteriores, é que o orçamento dos conselhos não compõe o orçamento geral da União. Isso é fato, ninguém duvida disso. O detalhe é que isso não se deve à autonomia administrativa e financeira que a lei assegura a todos os conselhos. Aliás, as leis de criação de várias autarquias, especialmente autarquias especiais, como foi citado aqui pela doutora Fernanda, as agências reguladoras, por exemplo, garantem autonomia administrativa e financeira. A razão para os orçamentos dos conselhos não comporem o Orçamento Geral da União se deve a uma previsão que todo ano é aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que exclui o orçamento dos conselhos da Lei Orçamentária Anual. O dia que o Congresso, portanto, quiser que o orçamento dos conselhos passe a figurar na Lei Orçamentária Anual, basta não reproduzir essa previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E eu cito aqui o exemplo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem autonomia financeira e tem autonomia administrativa, mas integra o Orçamento Geral da União. Portanto, o simples fato de não integrar o Orçamento Geral da União não significa que os recursos não são públicos ou que podem ser utilizados de forma menos planejada ou seja, de alguma forma, menos vinculado ao interesse público. Se puder passar para o próximo. O último mito que eu gostaria de desconstruir diz respeito à atuação dos conselhos como espécies de corporações de ofício. A tese aqui seria de que os conselhos deveriam atuar para defender o interesse da classe fiscalizada. Direitos individuais, por exemplo, ainda que individuais homogêneos. E isso já está amplamente superado pela jurisprudência. Eu trouxe aqui um acórdão do TRF3, que expressamente disse: os conselhos profissionais não têm vocação legal para a defesa de interesses corporativos dos seus filiados. Mas há precedentes do STJ, de outros tribunais regionais federais, no mesmo sentido. E justamente por não ser função dos conselhos apenas defender um interesse corporativo da classe, que muitas vezes os conselhos agem, de certa forma, contra ou antagonicamente alguns interesses da classe. Alguns destaques que eu faço aqui, que frequentemente é criticado: o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, regulamenta a publicidade médica. Muitos médicos prefeririam não ter regulamentação nenhuma, serem livres para fazer a publicidade que quisessem. No âmbito da farmácia, e também junto com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, foram feitas iniciativas para coibir a intromissão, a mescla da atividade farmacêutica com a atividade médica, porque muitas drogarias queriam estabelecer consultórios médicos dentro das drogarias. Isso, além de ser vedado por lei, gera um conflito de interesse que compromete a isenção do médico e, portanto, tanto o sistema dos conselhos de medicina como o sistema dos conselhos de farmácia atuaram para coibir esse tipo de iniciativa.
puder passar para o próximo. Até aqui, eu trouxe algumas situações de aparente antagonismo entre a classe e os conselhos profissionais. Mas isso nem sempre é assim. Na verdade, há muitos momentos de sinergia e quando os conselhos realizam a contento o seu papel fiscalizador, muitas vezes eles trazem inúmeros benefícios para a classe e para a sociedade. Eu destaco aqui a defesa da prática tecnicamente qualificada da atividade profissional. Eu trouxe aqui 2 casos, mas envolve o Conselho Regional de Medicina, mas há vários outros, de vários outros conselhos profissionais. Aqui foi uma clínica de estética que atuava sem alvará sanitário, sem nenhuma condição de higiene, sem nenhum controle do poder público, realizando procedimentos estéticos invasivos. Após recebermos essa notícia, a gente, juntamente com a Vigilância Sanitária e com a Polícia Civil, conseguiu fechar essa clínica. E também um caso de um falso médico que realizava procedimentos estéticos invasivos em São Paulo, que igualmente foi preso após recebermos essa notícia. É uma faceta da fiscalização do adequado exercício da medicina, que poderia também ser transportada para atividade farmacêutica ou para qualquer outra profissão. Se puder passar. Da mesma forma, está abrangida pela atividade fiscalizadora dos conselhos profissionais a repressão a atos que inviabilizam o exercício tecnicamente qualificado dessa atividade. E aqui eu destaco a defesa das prerrogativas profissionais, a liberdade do adequado exercício da profissão, a garantia de condições de que a profissão seja exercida em um ambiente de paz, em um ambiente seguro. O caso mais recente, que foi amplamente publicizado pela mídia, diz respeito à invasão de políticos a unidades de saúde. Isso afeta não só a medicina, como a enfermagem, a farmácia, a odontologia também. E vários vereadores, principalmente de municípios menores, mas também de municípios grandes, passaram a invadir hospitais, invadir unidades de saúde, filmando todo mundo para postar nas redes sociais e ganhar like. E estimulando um certo conflito, o ódio, eles ganhavam apoio popular. O Conselho tomou conhecimento disso, ajuizou a ação e conseguiu várias liminares contra vários vereadores, justamente para impedir esse tipo de atividade. Isso garante não só o interesse do médico e dos demais profissionais de saúde que lá atuam, como o interesse da sociedade, da população que lá é atendida. Para se ter uma ideia, um vereador entrou lá e exigiu que um determinado munícipe fosse atendido imediatamente, passando na frente de outros casos. Existe toda uma lógica de triagem. Quando se impõe que alguém passe na frente, se desrespeita essa lógica de triagem, isso é um risco para a saúde pública. Da mesma forma, esse mesmo vereador exigiu que a unidade de saúde abrisse a farmácia imediatamente. Ele desconhecia que só tinha um farmacêutico, porque os demais, um estava de férias, o outro estava com licença de saúde, e o outro tinha saído para o descanso. Então, toda a unidade contava com um profissional farmacêutico, que tinha, naquele momento, se dedicado a dispensar os fármacos para quem estava internado e para os casos graves. Então, ao exigir que abrisse a farmácia para dispensar medicamentos para os munícipes que estavam aguardando, ele tirou essa farmacêutica da sua atividade mais relevante, mais necessária naquele momento. Então, isso demonstra que o interesse da sociedade é também tutelado por iniciativas como essa. Se puder passar para o último, para o próximo. Por fim, tem a fiscalização efetiva de estabelecimentos. Principalmente na pandemia, mas também atualmente, a gente verifica que muitos estabelecimentos, muitas pessoas jurídicas não garantem um ambiente laboral adequado. E justamente nesse cenário que os conselhos podem e devem agir. Por exemplo, nesse caso aqui que eu trouxe, o Conselho de Medicina interditou um hospital que não tinha nenhuma condição de operar. A princípio, se poderia questionar, mas e a população que é atendida por esse hospital? Isso foi ponderado pelo Conselho, mas se concluiu que o risco era exorbitante, era demais, era melhor deslocar essa população atendida por aquela unidade para outras unidades ali próximas, do que manter em funcionamento.
E a Justiça validou esse tipo de iniciativa do Conselho, falando que se encontra dentro do poder de polícia do Conselho interditar um hospital que não apresenta nenhuma condição de funcionamento. O mesmo aconteceu durante a pandemia e em fiscalizações nossas, quando constatadas irregularidades muito graves. O próximo. E, por fim, o controle rigoroso nos registros profissionais deferidos. Todos os conselhos exercem uma atividade fiscalizadora, uma atividade regulamentar, mas também uma atividade cartorial. É a função deles garantir que todos os profissionais que recebem o registro para exercer a profissão são, de fato, pessoas qualificadas e que não representam nenhum risco intolerável à população. Parte da função dos conselhos, portanto, é garantir a capacitação do profissional. Nesse caso, o Conselho de Medicina tomou conhecimento de um sistema absolutamente ilícito de revalidação de diplomas, ingressou com uma ação civil pública, foi questionada a legitimidade do Conselho para questionar em juízo o processo revalidatório desenvolvido por uma universidade pública. Isso chegou ao TRF1, e o então desembargador federal Cássio Nunes Marques, agora ministro do Supremo, indicou que o Conselho Regional de Medicina é instituição pública dotada de natureza técnica e especializada que busca a preservação do interesse público, notadamente pela preservação da qualidade na prestação de serviços de medicina. Essa lógica se aplica a todos os demais conselhos. Faz parte da nossa função garantir que aqueles registrados estão, de fato, habilitados a exercer a profissão. E, da mesma forma, negar a emissão de certidão de regularidade a pessoas jurídicas que não atendem às qualificações técnicas para operar. Aqui eu não pude trazer os precedentes, porque vários tramitam sob sigilo. Então, mas nós fazemos isso e é possível fazer. Eu concluo, então, se puder passar para o último slide, destacando que a responsabilidade social primordial dos conselhos é assegurar um elevado patamar ético e técnico para o exercício da atividade. Esse efeito imediato certamente é tutelar os interesses da coletividade, mas, de forma imediata, isso preserva o prestígio e a estima social da profissão, a confiança que a sociedade tem no profissional. Portanto, a pergunta que se deve fazer não é o que o Conselho pode fazer pelo profissional individualmente, mas sim o que o Conselho pode fazer pela profissão como um todo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tomás. Muito relevante a sua exposição para todos nós aqui presentes. Trouxe uma reflexão de um assunto que eu resgatei aqui na minha memória sobre as discussões legislativas, que há projetos de leis que vêm ao encontro de criminalizar o exercício legal da profissão. Só que eles, quando, por sua iniciativa, chegam na Câmara, eles apensam ao projeto da reforma do Código Penal. E isso atrasa muito a criminalização e não acelera a proteção social que a gente vem conversando e refletindo dentro deste painel. Eu acho que é de suma importância os pares dos conselhos que caberiam criminalizar o uso ilegal da profissão, principalmente os da saúde, engenharia, que também são risco à vida e etc., pudessem ser criminalizados também. Diploma falso, passou por processo administrativo, está suspenso, enfim, todas essas questões aí precisaria ter uma defesa muito mais forte, trazer luz à discussão, puxar isso para debates, audiências públicas no Congresso e trazer luz isso para a imprensa. Eu acho que isso fica como reflexão aqui enquanto o doutor falava. E agora passo a palavra para o doutor Marcos, do COFITO aqui, continuar com as exposições. Uma salva de palmas para o doutor Marcos. Opa, obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a organização do evento, na pessoa do professor Zilmar e da doutora Priscila Pegoraro, que participou ativamente aí na organização desse congresso. Cumprimentar meus colegas na pessoa do doutor Fabrício. Bom, falar
sobre fiscalização em 2026 e não falar do Acórdão 309 do TCU é quase impossível, né? Tanto que, nas falas anteriores, hoje pela manhã, início da tarde, sempre houve menção ao Acórdão 309. Eu venho de uma experiência de 16 anos num conselho regional de menor porte. E lá sempre houve o anseio dessa participação, dessa colaboração do Conselho Federal e dos demais conselhos. Sempre houve muita conversa em relação aos demais regionais, sempre se apoiando nos conselhos regionais maiores, o Conselho de São Paulo, que eu acho que em todas as profissões é um conselho, é o conselho de maior porte, na tentativa de, com troca de experiências e apoio, integrar a fiscalização e obter o melhor resultado. O doutor Fabrício foi muito feliz na sua introdução. O principal objetivo da fiscalização é proporcionar um fim social, é atender a população, atender, no nosso caso, que trata da saúde, o paciente da melhor forma, garantir ao paciente o melhor atendimento. E o Acórdão 309, ele veio, claro, decorrente já de uma auditoria posterior a um julgamento de 2024, mas ele veio com essa conclusão, né? A conclusão da unicidade, da necessidade de intervenção, de participação direta do Conselho Federal no ato de fiscalização, que, em muitos casos, durante muito tempo, se limitou à normatização. O Acórdão número 309, além de reconhecer a importância dos conselhos profissionais para a população, para a proteção da população, ele foi expresso nesse reconhecimento. Isso é muito importante no que tange aos conselhos profissionais, como foi falado aqui, tratados como uma entidade híbrida, como uma entidade sui generis, mas esse Acórdão 309, ele tem um trecho que reconhece a importância dos conselhos profissionais. Não só a importância para ser fiscalizado no que tange as fiscalizações, a forma de contratação dos seus colaboradores, a quantidade de comissionados, o percentual de comissionados, mas sim no seu objetivo final de fiscalização e proporcionar segurança à população. As apresentações que me antecederam aqui, que trataram do Acórdão 309, numa delas, a doutora Fernanda, ela tratou do conceito de fiscalização. E ela também foi muito feliz quando ela expôs que o conceito de fiscalização não pode ser mais aquele que se limita ao ato de fiscalização, ao fiscal, ao carro do fiscal, ao gasto que aquele fiscal teve. E o Acórdão número 309, ele trouxe essa ampliação do conceito de fiscalização, ele apresentou 5 eixos que devem ser considerados no âmbito da fiscalização, mas antes disso ele trouxe os achados da auditoria. E a apresentação ela trata desses achados. Vamos ver se eu consigo lidar bem com isso aqui. Vamos ver. Pronto. Bom, repetindo uma informação que o doutor Thomas trouxe aqui, né? A receita em 2022 dos conselhos profissionais já somos dois dizendo a mesma informação, né? 6,7 bilhões de reais, o que é muito relevante. E é relevante por quê? Porque a arrecadação? Não. É relevante porque essa arrecadação ela precisa dar um retorno para a sociedade. E quando nós analisamos o Acórdão número 309, nós percebemos que o TCU, ele trata das obrigações que cobrará dos conselhos federais para chegar ao resultado final, aquele que foi muito bem apresentado pelo COFEM aqui. O resultado final de trazer para a sociedade o resultado dos atos fiscalizatórios. O que essa arrecadação de 6,7 bilhões ela deu em retorno para a sociedade? A transparência a respeito do uso desse valor e o retorno que ele pode dar. Os dados que foram apurados pela auditoria são 30 sistemas nacionais. Para o TCU, muito melhor lidar com 30 conselhos, 30 sistemas, do que com
toda a gama de conselhos federais e conselhos regionais de forma individualizada. Assim, e acredito aqui que quem trabalha nos conselhos federais já devem ter notado a diferença na forma de tratamento do TCU conosco. O TCU nos encaminha problemas relativos a conselhos regionais para que o Conselho Federal, num primeiro momento, exerça a sua função de fiscalizar e supervisionar os conselhos regionais, o que, claro, depende muito da situação, mas antes era feito de forma direta em relação aos conselhos regionais. Bom, a auditoria. Qual foi a conclusão da auditoria? Qual era o objetivo da auditoria? Era constatar se os conselhos federais, de fato, exerciam ou não alguma supervisão sobre os atos de fiscalização dos conselhos regionais e qual a integração que existia no âmbito dessa finalidade precípua dos conselhos profissionais, que é a fiscalização. A conclusão foi que não havia praticamente qualquer ingerência ou supervisão dos conselhos federais em relação aos atos de fiscalização dos conselhos regionais. O diagnóstico, né? Se nós compararmos com o mesmo quadro que foi apresentado pelo representante do COFEM aqui, acho que no final da manhã, o quadro que ele apresentou, o diagrama era o mesmo, mas praticamente completo. E a constatação do TCU foi um diagrama quase completamente incompleto, que significava, o grande significado é que não existia, era praticamente nula ou extremamente deficiente, a governança dos conselhos federais em geral em relação à atuação dos conselhos regionais no âmbito da fiscalização. Diante dessa constatação, o TCU estabeleceu 5 eixos de atuação dos conselhos federais no que tange à supervisão dos conselhos regionais e atuação quase que direta no ato de fiscalização, sem interferência na competência dos conselhos regionais, que, por lei, são os competentes para o exercício da fiscalização, mas atribuindo aos conselhos federais atuação direta para proporcionar condições efetivas de exercício adequado da fiscalização. Constatações do acórdão. Normatização e planejamento. A regra existe no papel, mas não se traduz em coordenação tática. Citou um bom exemplo, Conselho Federal de Contabilidade. Aprova anualmente diretrizes para o plano de fiscalização anual, com metas exatas, equações, procedimentos, cidades a serem fiscalizadas. Importante ali, 82% reconhecem a centralização normativa do Conselho Federal, mas 69% falham em coordenar um plano estratégico. E essa falha, ela é facilmente detectada quando nós constatamos que os conselhos regionais, na omissão do Conselho Federal em tratar de situações específicas dos atos de fiscalização, acabam tendo que se autonormatizar e criar regulamentos próprios, considerando a ausência do Conselho Federal para esse procedimento. O segundo eixo, primeiro eixo, normatização, o segundo eixo, supervisão contínua e sistemática. Constatação, 82% não definem parâmetros abrangentes para monitoramento das normas e 69% não exercem supervisão contínua com capacidade de intervenção imediata. Quando eu cito aqui os percentuais, são os percentuais que foram encontrados pelo TCU após as respostas aos questionários ao questionário que foi enviado aos conselhos federais. Cita a boa prática aqui do COFEM na atuação em auditorias presenciais com exigência de planos de providências em caso de risco regulatório.
O terceiro eixo, apresentado pelo TCU, é o de qualificação de pessoal. 79% dos conselhos dos sistemas não estabelecem requisitos uniformes de ingresso, formação ou mecanismos de cooperação nacional para fiscais. A ausência de padrões mínimos permite discrepâncias na capacidade de fiscalização e proteção da sociedade. Cita novamente como boa prática o Conselho Federal de Enfermagem. O quarto eixo, apagão da integração tecnológica. Quase a totalidade dos sistemas falha em utilizar um sistema integrado que permite o acesso à informação, o que vai gerar efeito no quinto eixo, que é o eixo da transparência. Mesmo quando existe um sistema central, conselhos regionais frequentemente se recusam a aderir, conselhos alegando autonomia e mantendo sistemas independentes. O quinto eixo como o doutor Fabrício trouxe aqui, a questão da demonstração do resultado, é o eixo da transparência. E, naquele momento, os dados apurados pelo TCU, nenhum sistema divulgava ativamente informações agregadas e comparativas abrangendo todos os seus conselhos regionais. Tivemos aqui a apresentação do COFEM, que é um excelente case e que atesta a viabilidade de se promover esse controle e essa transparência. O acórdão do TCU, ele preconiza a unicidade. O sistema é um só, independente do tamanho do Conselho Regional, e cabe ao Conselho Federal proporcionar condições de igualdade entre os regionais que o compõem, até porque a criação dos regionais, via de regra, é realizada pelo próprio Conselho Federal, ou seja, se ele autorizou o funcionamento regional, é porque ele viu e atestou que ele teria condições de funcionar. E cumpre, nesse caso ao federal, proporcionar tais condições. No entanto, a unicidade do sistema, ela pode entrar em confronto com a preconizada autonomia administrativa dos regionais. Essa questão que é até muito mais política do que jurídica, de convencimento a todos os integrantes, dos sistemas, de que eles podem agir de forma única e com um único regramento e atendendo a determinações do Conselho Federal, talvez seja o maior desafio dos sistemas. Novamente, o exemplo do COFEM atesta que é viável, mas passa, sim, por convencimento. É muito comum que, quando se disponibiliza uma determinada ferramenta, um sistema, por exemplo, a resposta de alguns regionais é de que, não, eu já tenho o meu funciona melhor, eu não gostaria de fazer uma migração. E, claro, que quando nós trabalhamos com sistemas diferentes, a capacidade de reunir informações e fornecer essas informações, que é o quinto eixo, o controle e a transparência, ela se perde. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no qual eu trabalho, hoje está num processo de implantação de um sistema único, ao qual todos os conselhos regionais aderiram de forma extremamente tranquila. Mas hoje, se for questionado qual é o número de profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais inscritos no Brasil, a informação vai ser desatualizada, porque o sistema ainda não foi completamente implementado. O controle e a transparência ainda não são eficientes. Então, aqui são algumas premissas de legalidade, A lei de criação, aí são os argumentos, em relação à autonomia e à realidade dos sistemas, que devem, sim, ser tratados sob a premissa da unicidade. O próprio TCU ressalta essa situação e define que unicidade não é supressão de autonomia administrativa financeira dos regionais, não é uma centralização do poder decisório, mas sim é a integração dos sistemas
para reduzir as desigualdades e gerar um resultado com parâmetros mínimos para o funcionamento e para a atuação de todos os conselhos regionais, novamente visando o atendimento da população. O acordo no TCU ainda, o acordo 309, ele prescreve 3 consequências do seu julgamento e que já estão implementadas. A primeira delas é dar ciência aos sistemas, especialmente aos conselhos federais, de que é pacífica a tese da unicidade e que os conselhos federais serão cobrados por essa integração dos seus respectivos sistemas, de forma contínua. A auditoria que foi realizada, o questionário que foi encaminhado, será repetido, não posso precisar se anualmente, mas, em princípio, anualmente, para obtenção de dados e acompanhamento da evolução ou não dos sistemas em relação ao que foi preconizado no Acórdão 309, o que é a segunda prescrição. A primeira foi a ciência a todos de que há a obrigação dos conselhos federais e a segunda é a de que haverá o acompanhamento contínuo. A terceira prescrição é o compromisso cidadão. O compromisso cidadão é uma proposta do TCU de adesão pelos sistemas, assumindo obrigações de implementação e de integração de mecanismos para a viabilização da melhoria dos sistemas de fiscalização e da transparência dos resultados dos sistemas de fiscalização. Sem sombra de dúvida, é um desafio grande para os conselhos federais. Há uma discrepância significativa entre o porte dos conselhos regionais. Não se trata apenas de normatizar e encaminhar orientações aos conselhos regionais. Essa integração, ela exige o fornecimento não só de tecnologia, de sistemas, como, muito provavelmente, o fornecimento de material, de equipamentos, de qualificação contínua dos profissionais que vão exercer a fiscalização. O desafio está feito, será acompanhado pelo TCU, temos bons exemplos e nós precisamos, no âmbito dos conselhos federais, ter consciência de que há necessidade de implementação de mecanismos de integração da fiscalização e transparência dos seus resultados, não só para atendimento da orientação e do que está previsto no Acórdão 309 do TCU, mas especialmente para justificar para a sociedade a existência dos conselhos profissionais, que já foi questionada algumas vezes. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Marcos, do COFIT, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu acho que ele trouxe uma excelente reflexão aqui para todos nós, da unicidade. É um desafio mesmo, né, doutor Marcos? E são ciclos que precisam passar somente do planejamento estratégico, né, para transformar em tática aplicada, né? Então, a tática, na hora que é a execução mesmo do planejamento, né, que isso consiga acontecer. Eu acredito que tem alguns desafios também em relação orçamentária a isso, né? Essa distribuição financeira dos conselhos, eu acredito, até encaminhar, já que você tem um minutinho aqui, encaminhar uma pergunta, se vocês me permitem, nessa questão, agora te peguei de surpresa, seria em relação a essa questão da distribuição financeira, nessa reflexão que eu fiz enquanto te ouvia. Essa distribuição financeira hoje, ela é arrecadatória pelo seu conselho regional, e ele vem uma porcentagem para os seus conselhos federais. Isso também levou a essa questão dos feudos, e para você fazer a unicidade, será que isso é um modelo a ser repensado? E essa é uma provocação aqui que eu te passo. Bom, como eu disse, os conselhos regionais são criados por decisão do Conselho Federal, né? Ou eles possuem condições de se manter de forma autônoma no que tange administrativamente e financeiramente, ou compete, sim, ao Conselho Federal proporcionar essas condições. E quando nós tratamos de fiscalização especialmente,
proporcionar um nivelamento das condições de realização da fiscalização. Existem conselhos regionais, como foi tratado aqui em outros painéis, que possuem 5 empregados, talvez nenhum fiscal, e cabe ao Conselho Federal gerar condições técnicas, administrativas, financeiras também, para que a fiscalização possa ser realizada, inclusive por esses regionais menores. Bom, obrigado pela participação. Eu não vou aumentar a polêmica, né? Não vou expor aqui também o que pode ser feito na minha cabeça, porque, como eu não faço parte de conselho, senão eu trago uma polêmica ainda maior sobre, né, que eu sou mais da gestão pública, então, quando você vai para a gestão pública, você já pensa na centralização dos recursos, né, para você conseguir distribuir diferente. Mas, enfim, agora eu vou passar a palavra para o Dr. Tiago Lobo, do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e eu peço aqui uma salva de palmas, Dr. Tiago, por favor. Pessoal, boa tarde, quase já boa noite. Primeiro, eu quero cumprimentar a organização do evento, o professor Zilmar, a Priscila, já colega de batalha, de conselho de longa data, e o Fabrício, também meu colega de batalha, não na função classista ou profissional do conselho, mas na gestão pública. Eu também venho um pouco da gestão pública, mas eu sou dentista, naturalmente, de formação. Não tenho cara nem tamanho, mas sou odontopediatra por especialização. E me colocaram numa fria, viu, Priscila? Num dia denso, ser o último painelista, um dentista poder debater no meio de tanto profissional qualificado da área jurídica é dificílimo. Dificílimo. Aliás, começando com o ministro do STF. Aí eu fiquei aqui pensando do que eu vou falar. Mudei tudo que eu ia falar para vocês. Porque eu não tenho a capacidade de falar sobre acórdons, sobre alíneas, artigos e parágrafos da lei. Então, eu vou mexer um pouquinho no que eu ia falar, vou me atentar e não vou fugir do tema, viu, Priscila, que é a fiscalização e a nossa responsabilidade social. Queria cumprimentar a todos, ao Marcos e ao Tomás. É muito bom a gente ouvir, não sendo a área jurídica. A gente tem a área jurídica dentro do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Eu sou conselheiro eleito, então a gente fica um pouco mais na função técnica, claro, com todo o suporte dos colegas de vocês. Mas, já falado, para eu não entrar no tema e não errar, porque eu não tenho qualificação técnica para isso, eu vou puxar um pouquinho para o que é o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, como é que a gente trata e como é que a gente faz essa fiscalização, qual é a nossa relação um pouquinho com o Conselho Federal, bastante no que o Dr. Marcos Vinícius falou agora, em relação aos conselhos regionais de outras classes que são pequenos ou que não têm estrutura. O Regional de São Paulo tem estrutura, mas ele é proporcional também ao tamanho da quantidade de inscritos. Vou mostrar na apresentação em quantos somos, mas São Paulo representa mais de 30% dos dentistas do Brasil. Então, a gente tem, e não só na arrecadação, na quantidade, mas o Conselho Federal, a gente é praticamente o motor de subsistência do Conselho Federal. Então, eu vou tentar ser breve também, porque eu imagino também todo mundo esteja cansado, e vou me atentar às coisas da odontologia. Pode? Está aqui comigo? Esse aqui. Então, quando a gente fala em fiscalização no Conselho Regional, lá de São Paulo, a gente começa por uma coisa que para a gente é princípio básico, que é método, rastreabilidade e segurança jurídica. Então, de novo, não vou me atentar nisso, porque a gente tem uma equipe jurídica que nos atualiza e que nos faz. Então, a gente entende que tem que ter começo, meio e fim, que vai desde a demanda inicial lá do registro até a apuração e encaminhamento adequado de como funciona. Então, hoje, dentro do CROSP, a gente tem todo um sistema de fiscalização em processo estruturado, em dado validado, em mecanismo de controle, que facilita a questão da transparência e da confiabilidade institucional. Acho que o meu passa aqui, talvez. Então, a gente fala isso, né, que a boa fiscalização não depende apenas da presença em campo, porque a gente tem uma boa presença, diferente de outros conselhos que não têm estrutura, apesar do Estado ser muito grande, a gente tem uma presença bastante importante, mas também voltando a falar do que foi um tema repetidamente falado durante o dia de hoje, que é a questão da governança. Então, não adianta ter fiscalização se não há governança, porque ela se perde no meio do caminho.
Esse é o tamanho do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, são mais de 200 mil inscritos, nem todo mundo é dentista, cirurgião dentista, são mais de 125 mil cirurgiões dentistas, mas a gente também tem dentro dos inscritos, que é com quem a gente dialoga, que são os técnicos em prótese dentária, os técnicos em saúde bucal, auxiliares de saúde bucal, auxiliar de prótese dentária, as clínicas odontológicas, os laboratórios e as empresas de odontologia. Isso forma o nosso ecossistema, então são 200 mil inscritos, uma arrecadação, como eu disse, importante, onde a gente atua dentro do Estado como um todo. Essa aqui é a nossa forma de atuação, a gente se divide em 11 macro-regiões, na verdade 10 macro-regiões, sendo a 11ª a questão virtual, que fica na capital, fica ali na Avenida Paulista, onde é a nossa sede, e aí a gente abrange o Estado todo. Então, também voltando ao que o Marcos Vinícius, na pergunta do Fabrício, falou, que tem lugar que não tem praticamente fiscal, nós temos 46 fiscais, 6 agentes fiscais, e para cada macro-região a gente tem um coordenador. É grande? É grande, porém para o Estado de São Paulo, pela quantidade, ele ainda é pequeno. Você imagina que um Estado com o tamanho de São Paulo, pela quantidade de dentista inscrito, pela quantidade de clínica, poder atuar no dia a dia fiscalizando clínica, não é tão simples de fazer. Pode passar, por favor? Então, a gente sabe que a presença física ela é super importante, a gente tem uma estrutura robusta para poder visitar esses lugares, mas a gente também não opera só na questão presencial. Vou mostrar para vocês, pode passar. Então, daqui a pouco eu vou falar do virtual, mas a gente sai da história da fiscalização, porque tem muito inscrito, e eu imagino que grande parte dos outros conselhos nos acusam né, de punição, que o conselho só serve para punir. Na odontologia, eu imagino que na medicina e também no CREFIT não seja diferente. O conselho não faz nada por mim, entendendo que nós somos, muitas vezes, sindicalistas ou somos uma instituição associativa, coisa que não é. E é uma dificuldade de explicar para o inscrito que nós não somos. Então, eles olham, vocês só estão aqui para arrecadar dinheiro e para punir a gente. Então, a função nossa não é punir, é prevenir dano, corrigir desvio e proteger vida. Não todos os conselhos que estão aqui são da saúde, aliás, todo mundo mexe com a vida, né? Alguns mais direto, outros indiretamente. Aqui, quem está hoje na bancada, a gente mexe com vida. Então, a odontologia é um caso muito específico. Então, se a gente não corrigir, não coibir, mas não estiver perto, a gente corre o risco de questões que são graves, colocando em risco a vida das pessoas. Pode passar, por favor? Então, a gente começou também num processo digital, como eu estava dizendo, criamos em 2023 o CROSP Assist, que é uma ferramenta onde, de maneira virtual, a gente não precisa ir presencial para acompanhar, especialmente porque nos últimos anos, quando criou-se o Código de Ética do Conselho Regional de Odontologia, não existiam as ferramentas virtuais e a gente trabalha também, como os órgãos da saúde todos, o antes e o depois, a mercantilização da profissão, então a presença presencial é muito importante. E aí, dentro da responsabilidade social, eu quero puxar o gancho do que há, eventualmente, de conflito, por exemplo, recente um conflito entre Conselho Regional de Odontologia, o Conselho de Biomedicina e o Conselho de Medicina. Qual é o limite da atuação de uma ou de outra profissão? E agora, no atual momento, o Conselho Regional de Odontologia, regional não, Federal de Odontologia e de Medicina, estão num embate, de maneira naturalmente muito gentil e educada, mas qual é o limite, agora, tecnicamente, da cabeça e do pescoço? O que cada um pode fazer ou o que não pode fazer? Cirurgia estética pode fazer ou não pode fazer? E aí cada um defende o seu lado. Há naturalmente um corporativismo de puxar a sardinha para o canto, mas de maneira técnica comprovada, as coisas vão se adequando e é um novo mundo. O que valia há 50 anos atrás não é o mesmo que valia há 30, não é o mesmo que vale hoje. Então a gente vai se adequando. E as ferramentas virtuais servem também para que a gente possa fiscalizar, especialmente porque a gente tem muito risco de perder o controle do antes e depois. E o Dr. Tomás também mostrou caso de médico, de falsos médicos. Se há falsos médicos, há muito falsos dentistas. Né? Alguém que não se forma na profissão e tem, até pelo que hoje na internet você abre, a medicina, dependendo do tipo da atividade, ela é mais simples ou outra mais agressiva. Então, talvez alguém não entre num processo de uma cirurgia, mas coisas mais estéticas, na odontologia, vocês podem imaginar que tem. Então, desde um clareamento dental que você compra lá no Mercado Livre ou qualquer item por compra virtual, ou no YouTube você aprende a fazer botox, fazer
qualquer coisa que não tenha a ver com a boca, mas ele acha que está qualificado. Então, tem um processo nosso de ir atrás e de fiscalizar o limite. Há uma outra característica, porque entre cabeça e pescoço a gente estuda na faculdade, mas se vocês forem, por exemplo, ao Congresso de Odontologia de São Paulo, congresso famoso, talvez um dos maiores do mundo, tem anual, o CIOSP, o famoso CIOSP, que é muito legal. Recomendo a todos, quem não conhece, vá, porque, de fato, é sempre em janeiro e é uma maravilha. Mas hoje, quase 1/3 do pavilhão, e é um evento quase do Salão do Automóvel, são mais de 100 mil pessoas que passam num congresso de odontologia. Quase 1/3 do congresso de odontologia é para a área de estética, onde não é para dentista, especialmente para biomedicina, onde é o pessoal que vai para a estética. E aí há uma confusão do limite do que é a atuação do profissional da odontologia, que, por exemplo, muitas vezes a gente vai julgar, ele está fazendo glúteo, fazendo bumbum, a harmonização de glúteo, a harmonização de perna, a harmonização de tudo, porque ele entendeu que ele sabe da medicação, ele entende minimamente de anatomia, então uma pequena atualização, não oficial, mas uma pequena atualização, eventualmente com um colega de profissão que entende, ele acha que ele está apto a poder fazer bunda. Né? Hoje São Paulo não, Brasil. Vai lá, glúteo, quem fizer glúteo está rico em São Paulo, as grandes clínicas. Então ele sai, porque fazer canal, fazer restauração, talvez não dê tanto dinheiro quanto fazer harmonização de alguma parte do corpo. Então esse é um problema bem grande para e a gente tem uma fiscalização bastante ativa e o CROSP Assist, que é a nossa ferramenta digital para poder acompanhar o que acontece no mundo virtual. Pode passar? Então, aqui a gente fala da tecnologia, e a partir do momento que a tecnologia amplia a exposição, a gente também precisa ampliar a nossa capacidade de proteção e de fiscalização. Próximo, por favor. Então, isso aqui, mais ou menos, para vocês entenderem como é que foi o ano passado, a quantidade nossa de fiscalização, são 36 mil fiscalizações no total, que vão das reativas, que é gente que denuncia, é gente que vai atrás, as proativas, onde a gente vai na nossa fiscalização, e as virtuais, que elas não são em grande quantidade, mas a gente vai porque é gente buscando nas ferramentas digitais o que tem gente fazendo de certo ou o que tem gente de fazer errado. E eu coloquei ali embaixo que a fiscalização combina planejamento, resposta institucional e monitoramento digital. Eu não sei se dá todo mundo para ver porque está para baixo, mas é uma frase importante para vocês entenderem como é que a gente desenha o nosso prospecto. Pode passar? Isso aqui é só mais ou menos o que a gente faz, quando eu falei do proativo. Então, dentro da questão proativa, onde a gente tem um setor de fiscalização, dentro daquelas macro-regiões que eu contei para vocês, através dos 46 fiscais, a gente faz planejamento, cobertura territorial, as visitas programadas, monitoramento e análise de riscos. E a reativa é quando a gente recebe, muitas vezes, as denúncias. Demanda da sociedade, comunicação de órgão público, vigilância sanitária, PROCON, Ministério Público, muitas vezes de prefeitura. A gente tem muito problema com prefeitura, de OBS ou redes credenciadas da prefeitura que não fazem as suas inscrições do Conselho, e elas precisam ser feitas. Então, há também uma confusão, e não por má fé, naturalmente, mas alguém monta uma UBS, por exemplo, multiclínica, com várias atividades, e não faz inscrição. Se tem um cirurgião dentista trabalhando, ela há de estar inscrito ali para poder estar regulamentada e regularizada. Pode passar, por favor? Então, a gente tem que estar preparado para prevenir, quanto para responder. Próximo. Então, a gente fala que a fiscalização e a ética, né? A gente tem um processo de julgamento da ética, não é simples, eu não sei como é que são os outros conselhos, a gente, dentro do Conselho de Odontologia, quem faz o julgamento, obrigatoriamente, tem que ter 5 conselheiros presentes na sessão de julgamento, o que não é simples, somos em 10. Eu lembro, ano passado, se eu não me engano, alguns conselhos falavam de 30, de 40 conselheiros, nós somos em 10, é muito pouco para julgar tanta coisa. Então, a gente não consegue dar velocidade à demanda. Vamos fazer mutirão, mas não dá, porque na hora do julgamento, os 5, pelo menos 5 conselheiros eleitos têm que estar presentes na sessão de julgamento. Então, a gente faz bastante, a gente orienta, a orientação previne, a fiscalização verifica, e a ética, que é o último ponto, ela julga. Eu vou falar um pouquinho de ética daqui a pouco. Então, a orientação profissional, e a gente tem falado muito nas faculdades, antecipando, antes dele virar um inscrito, que a gente se antecipe para que eles entendam o papel deles num futuro breve, quando eles vão se formar. A fiscalização ela atua na verificação e, quando necessário, ela vai lá e autua. Ela fez a fiscalização, ela viu que é necessário, ela vai lá e faz a atuação. E a ética, que é o último ponto, ela assegura o julgamento adequado em casos que existem
exigem a responsabilização, e eu vou falar um pouquinho da ética. Então, essas áreas elas não se confundem, mas elas sempre caminham obrigatoriamente alinhadas. As 3 áreas vão sempre de maneira conjunta, caminhando dentro do processo. Pode passar, por favor? Então, mais ou menos para vocês entenderem o nosso mundo da questão de ética, em 3, 4 anos a gente julgou mais de quase 13 mil processos. A gente fez algum mutirão, e aliás, eu quero cumprimentar também, Zilmar, vou dizer que a participação do CROSP o ano passado foi muito importante, e eu disse aqui na entrevista do lado de fora, que esse congresso valeu muito já o ano passado, pelo que a gente aprendeu. Mais do que a gente veio falar o ano passado, é o que a gente levou de lição. A gente pegou alguns cases de sucesso daqui, do que foi aprendido aqui, e implementamos no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. E deu muito certo. Então, sugiro que quem tiver de conselho aqui, ouça com atenção, anote, troque contato, porque isso faz diferença. Muitas vezes o que deu certo em um, vai dar no outro. Faça pequenas adaptações, naturalmente para cada profissão vai ter a sua, mas tem gente que já sofreu, já passou as dores, já sabe o que deu certo e já sabe o que deu errado. E a gente copiou muita coisa e não estamos vergonha de falar. Eu até usei uma expressão lá fora que é o copy-paste, né? A gente pegou muitas coisas, ouvimos, nos aprofundamos, colocamos as áreas técnicas para se falarem e o resultado foi um processo de aceleração e de melhora do dentro do processo, dentro de casa. Então, sugiro aos colegas que estão aqui que também aproveitem ao máximo. A grade é super qualificada, as pessoas que vêm aqui são muito boas, então façam disso o máximo possível. E que tenha outras edições, essa é a segunda, eu vi o ministro dizendo hoje mais cedo, né, que tem a terceira, que tem a quarta, tem a quinta, porque não tenho dúvida que a gente pode ser uma ferramenta auxiliar ao processo judiciário, e a minha fala o ano passado, o meu painel, era para falar como é que os conselhos podem ajudar a diminuir os processos judiciais, para não afogar o judiciário. E a gente conseguiu fazer isso dentro do CROSP. Então, lição dada, missão dada, missão cumprida, o CROSP já está no processo de melhorar e desafogar um pouco o sistema jurídico. Pode passar, por favor? Então, aqui é um pouco do que é a fiscalização, dentro do que a gente entende como missão, que é proteger o paciente, defender a sociedade, fortalecer a ética, valorizar quem atua corretamente e preservar a confiança nas profissões regulamentadas. Pode passar? Então, é isso aí, pessoal. A gente fala muito de zelar pela ética e fiscalizar o exercício da odontologia. Eu agradeço demais o espaço dado. Como eu disse para vocês, eu fugi um pouco da questão jurídica, porque não me sinto qualificado. Talvez eu fosse repetitivo demais e com pouca informação relevante. Então, eu puxei um pouquinho para vocês entenderem como é o nosso mundo de São Paulo. É um mundo bastante grande, bastante importante, e a gente quer se colocar à disposição dos outros conselhos. A gente está aqui também para aprender. Então, dizer que a gente quer estar na próxima edição, eu já sei que já tem até quase data. Para o ano que vem, quero cumprimentar que fazer o evento da gestão pública, eu que também sou um gestor público, de maneira conjunta, acho que soma. Foi muito legal, vou contar um caso rápido. No período da manhã, na hora que deu um intervalo, eu fui ali, eu era secretário de Cultura da cidade de São Paulo até o ano retrasado? 2024, isso. Eu não sei, o Fabrício está quando eu fui. E eu tinha uma colega que era secretária, continua secretária de gestão da capital lá de São Paulo, e ela estava dando a palestra. Assisti um pedaço da palestra e depois a gente conversou, e ela também muito empolgada com a capacidade dessas coisas se conversarem, desse congresso daqui com aquele congresso de lá, porque são coisas que se conectam. O poder público, ele sempre vai estar ligado com as profissões. Então, é mais um cumprimento a vocês, Ilmar, dizer que a gente está à disposição, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo continue e fica à disposição de vocês, e parabéns a todos que ficaram até o final do dia acompanhando. Não é simples, é uma atividade densa, com muita informação, muita gente qualificada, mas eu me sinto muito honrado, viu, Priscila? Quero te agradecer pessoalmente, o empenho de longa data, faz tempo que a Priscila está nesse processo. Então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite para vocês. Obrigado ao doutor Thiago Lobo pelas palavras. Antes de passar para o nosso querido mestre de cerimônias a palavra, quero agradecer aqui aos 3 painelistas, né? Dr. Marcos Vinícius, Dr. Tomás, Dr. Thiago, que abrilhantaram e aí encerraram o nosso dia hoje aqui do 2º Congresso de Governança dos Conselhos de Classe Profissionais.
Quero aqui falar para o Tiago, agora comentei dos dois, comentado do Tiago. Tiago, não se sinta diminuído em nenhum minuto por não ser advogado, porque nós estamos falando de governança, e um gestor público, a primeira coisa que fala é sobre governança, planejamento e etc. E tudo se contribui, tudo se complementa, né? E quando você falou e testemunhou para a gente, e me trouxe uma satisfação, uma alegria, do reconhecimento da importância do Congresso, doutor Zilmar, doutora Priscila, a gente fala sobre, não é que vocês, as pessoas usam aquela palavra antiga, vamos reinventar um pouco ela, nada se cria, tudo se copia. Eu acredito que a questão tudo se inspira, né? Em tudo se inspira, na verdade não é tudo se copia, mas em tudo se inspira. Eu acredito que o Conselho, a Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, é uma entidade inspiradora, ela tem por essência colocar exatamente o tema que a gente está falando aqui sobre a fiscalização e proteção social, ela é a primeira e o primeiro passo que está dando para isso, a partir da luz do Congresso, chegar isso em mais e mais pessoas da sociedade, para entender e diminuir essa distância, dando luz ao tema. E, para finalizar, eu não posso deixar de falar uma questão. Você falou dos conflitos, né? Sobre quem cuida da cabeça, né, que há uma discussão muito grande, né, quem cuida da cabeça, né, para cuidar da medicina, da biomedicina, da odontologia, mas aí é na questão profissional, porque na minha cabeça, não tenho dúvida nenhuma, quem manda na minha cabeça é minha esposa, a Monique, que eu quero dar um beijo, que está ali, e assim eu passo a palavra aqui para o nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado, pessoal, e bom retorno a todos aí. Vamos encerrar em grande estilo aí hoje nosso congresso. Agradecemos os participantes pelo conhecimento compartilhado neste painel com muita qualidade. Chegamos ao encerramento da programação do primeiro dia do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais. A Academia Brasileira de Formação e Pesquisa agradece a presença de todos. Esperamos todos amanhã, sexta-feira, a partir das 8h30, para a continuidade dos debates. A programação terá início com a palestra do ministro Weder de Oliveira, do Tribunal de Contas da União, sobre modernização administrativa e governança. E ao final do dia teremos a palestra de encerramento com o Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco, sobre segurança jurídica e estabilidade. Tenham todos uma excelente noite.